Jornada segura. Segurança do seu primeiro pedido até a chegada da sua casa. Apoio jurídico e psicológico, principalmente no momento que clientes ou estabelecimentos entram em conflitos com entregadores e acabam fazendo seus distratos. E discriminação racial, coisa que o iFood não admite, e também vou estar trazendo aqui as informações sobre esse apoio psicológico e jurídico. Eu participei, certo, de um evento do iFood que falava sobre esse apoio jurídico e psicológico, e isso é ótimo para os entregadores, e eles têm ótimas advogadas, ótimos delegados para que possa te assessorar. E esse aplicativo eu vou estar te informando agora como é que você vai acessar e como você deve agir conforme algumas pessoas que são malfeitoras. Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro sobre Rodas. Vou trazer informações para vocês aqui, certo? De alguns momentos onde o iFood também esclarece que ele é contra a discriminação racial, onde a gente vê aí, certo, constantemente pessoas aí denigrindo imagem de entregadores ou quaisquer pessoa na rua. Tempos que já acabaram desde quando foi o descobrimento do Brasil e ainda insiste em dizer que há discriminação racial. Segurança do primeiro pedido até a volta para casa. Sabemos como é desafiador o dia a dia no trânsito e, pensando na sua segurança, desenvolvemos iniciativa para proteger desde a entrega do primeiro pedido até a volta para casa. Além disso, queremos proporcionar bem-estar para a sua família. Conheça as iniciativas que deixam a sua jornada mais segura. A iFood traz algumas informações sobre o Decola. Lá ele tem alguns portais, ensinamentos, aulas falando sobre quaisquer momentos sobre o aplicativo, aonde você deve assessorar, aonde você deve ter um grande acesso para poder relatar seus problemas. Ele também fala sobre o suporte e também sobre o seu seguro pessoal. A central psicológico e jurídico, certo? Aonde eu tive, certo, uma palestra, eu e os outros entregadores iFood, que a gente faz parte da comunidade entregadores iFood. E lá a gente teve, certo, algumas aulas, algumas palestras, as pessoas falando sobre a discriminação racial, desde que a gente já começa de criança até a vida adulta. E isso é uma coisa lamentável, não só racial, mas sim também, financeira, certo? Pessoas que discriminam de dizer que tem aquilo outro, é rica e não se junta com pessoa pobre e outras coisas e os demais. Então vamos falar aqui como ter o acesso. Em primeiro passo para relatar o que o iFood traz através do aplicativo, você vai em menu, alerta em casos graves e quero reportar um caso grave. Hoje você tem uma atualização no iFood porque você não precisa mais entrar no menu. Você entra, certo? Dentro do aplicativo mesmo lá tem uma interrogação, um triângulo que você já pode entrar nessa base que é praticamente você reportar casos graves. Aí como reportar um caso? Primeiramente é fundamental que você entre em contato com o iFood para que a rede de advogados negras da Black System, mano, essa empresa Black Systems são advogadas bem tops, tá ligado? Porque eu fiquei bem assessorado em algumas informações lá. Teve um caso do nosso amigo Nenzada, que ele sofreu um problema, certo, de trânsito, e ele foi assessorado, certo, pela Black System em Laos, para poder falar sobre esse acontecimento, porque um cara chegou a tentar atropelar o nosso amigo Nenzada, que é do antigo canal Espaço do Motoca. Se você for procurar agora por Nenzada, você vai encontrá-lo, beleza? Isso já fortalece bastante a todos nós aí, entregadores por aplicativos, independente se foi uma questão racial ou então pelo menos uma questão de criminalidade. O cara tentou te agredir e você pode ter, certo, esse acesso dentro de sua plataforma e você reportar. Eu vou deixar aqui um pequeno videozinho aqui, rolando, referente a algumas situações, certo, que a gente passou lá dentro da Black System Now. Vocês identificassem quais os contextos em que vocês estão sofrendo discriminação. Porque às vezes a discriminação é tão velada, ela é tão sucinta, que passa despercebido. Marcos falou, o policial me recomendou a sair dali. Mas aqui eu estou no ambiente público, eu estou na rua, eu posso ficar. Eu não represento uma ameaça a ninguém, mas ele me recomendou. Houve uma manifestação, não houve ilegalidade na atuação dele, mas se ele te obrigasse a sair,
ou te determinasse que você sair, te algemasse para você sair, isso seria ilegal. Isso caberia uma representação da denúncia dele da delegacia. Então, a gente vê as formas de que essa discriminação são feitas no cotidiano de vocês. A ideia do projeto, a ideia desse treinamento é que vocês saibam identificar de que forma essas discriminações se manifestam e, uma vez identificado, o que vocês vão fazer. Então, a partir de agora, a recomendação que a doutora Cláudia, ao final, colocou é: não reaja. Grave, se possível, grave, fotografe, recolha provas, tenha testemunhas, que também é uma prova, e entre em contato com o iFood, porque a partir de agora o iFood tem uma central de apoio de assistência jurídica e psicológica para oferecer para vocês. Quem é que vai atuar em parceria com o iFood? A Black Sisters Law. E eu vou demonstrar para vocês como é que é o dia a dia, como é que a gente o projeto já está em andamento, já está funcionando, colegas seus já estão com acesso a esse projeto. Bom, o que é, então, essa central de apoio? Mais uma vez, é uma central de apoio em parceria com a Black Sisters Law, em que dará acesso a vocês à assistência jurídica e psicológica no curso do inquérito policial, ou seja, desde o início, no registro da ocorrência, da denúncia, até a finalização do inquérito, ou seja, com a informação, ao final, pelo delegado, se de fato houve ou não houve crime e qual o crime que aconteceu. Então, essa advogada vai acompanhar vocês até o final do inquérito. Johnny, quem tem direito? Bom, quem tem direito são os entregadores que estão ativos na plataforma. Estão ativos na plataforma e tenham sido vítimas de discriminação de qualquer natureza, como vocês viram aqui no início do doutora falando, são vários tipos de discriminação. Quem tiver sido vítima de discriminação de qualquer natureza, no momento em que está a serviço da plataforma, ok? Então, o primeiro requisito, você precisa estar ativo na plataforma. Segundo requisito, no momento em que você sofre o crime, que você é vítima de discriminação, você precisa estar a serviço da plataforma. Luiz Gama foi escravizado, posteriormente se formou em Direito após a sua alforria, foi autodidata, formou-se em Direito para que pudesse defender os nossos. Abri com essa reflexão exatamente para que a gente consiga começar e entender de onde tudo iniciou. Pode passar, Tati. É muito importante que a gente se situe. Onde começou? A gente precisa chegar, inicialmente, na Europa. Em razão da expansão europeia, em razão do intuito de conquista de novos territórios, de busca por riquezas, e aí eu trouxe aqui apenas para ilustrar, para que a gente consiga visualizar até chegar no contexto de Brasil. As rotas comerciais e o nosso foco, África e Brasil. Importante, e eu chamo a atenção de vocês. Antes de chegar no Brasil, alcançou-se a África. As coisas estão uma ligada na outra. Classe, raça e gênero. Lembra do contexto que eu falei no início? Em relação à expansão europeia, em relação aos povos que abusaram, que vilipendiaram os demais, a mulher negra, ela está na base da sociedade. Ela ainda está abaixo da mulher branca. Há diferença no sentido de ganho, no sentido do seu posicionamento, e eu nem falei em relação à reparação histórica, que é muito importante. Porque é importante que vocês tenham em mente que há diferenças. As diferenças porque foram impostas. As diferenças advindas em relação a um imaginário que criou isso tudo. Então, por que nasce o machismo, Zaira? Exatamente porque também os homens também com o imaginário de que as mulheres são inferiores. Por isso precisamos tocar no gênero. E na raça, para poder também falar. Nós somos um país constituído de inúmeras raças, que também é algo imaginário, ou seja, de um contexto social, de um imaginário, porque há mistura sim, mas é muito importante que vocês entendam os privilégios de uns em detrimento, ou seja, o desprivilégio de outros. E a primeira concepção relacionada ao racismo que eu faço é o individualista, para que vocês consigam entender
o que de fato é o racismo. E não pensem que racismo é só em relação aos negros, não, tá? Judeus, qualquer pessoa que não pertence àquela classe de pessoas, ou seja, aquelas pessoas, os brancos, ok? São discriminadas e aí, como eu já informei, eu já passei para vocês, nasce o racismo. Científicas do branqueamento. Observem por essa imagem. A senhora retinta, mãe dessa, observem a tonalidade de pele dela, observem a pessoa branca com um sorriso no lábio e a criança já com a tonalidade de pele totalmente branca. Foi nesse imaginário aqui que foram as teorias, e aí onde surgiu a falsa democracia racial, para que quanto mais houvesse a mistura, o cruzamento de raças, poderia se alterar. Só que, obviamente, isso aqui não existe. É importante que vocês saibam, e inclusive quando eu explico o colorismo, quanto mais clara for a tonalidade de pele da pessoa, é como se ela fosse mais aceita. Isso também não existe. Na verdade, ela nunca vai ocupar o privilégio das pessoas que ocupam de nascedouro aquele lugar. Porque dentro da gente também existe tudo aquilo que foi naturalizado. Na minha fase adulta, que eu fui reconhecer uma mulher negra. Apoie políticas educacionais afirmativas, transforme o ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça os seus desejos e os seus afetos, combata a violência racial, sobretudo que sejamos todos antirracistas. E como vocês viram, esse aí foi um dos vídeos aí que a gente teve lá, certo? Com essas parceiras advogadas. E como vocês viram aí, ó, todas elas são negras, elas estão bem assessoradas e elas estão lutando, certo? Para que isso acabe. Isso não deve mais continuar com essa questão de discriminação racial ou discriminação financeira, porque isso é o que acontece cada vez mais em nosso mundo. E isso só tende a aumentar, mas com essa grande luta, certo, que o iFood vem tendo e essas advogadas estão ali para poder lutar por nós, a gente vai diminuir bastante essas questões de discriminação, beleza? Se vocês gostaram do conteúdo, mano, já vai deixando aquele like, fortalece o canal Guerreiro Sobre Rodas, porque assim vou estar trazendo informações para vocês, assim vocês vão estar sendo bem informados sobre esses assuntos. Se querem mais assuntos tipo esse, já deixa seus comentários aí para poder fortalecer aqui também o canal Guerreiro Sobre Rodas e eu trazer outros assuntos, beleza? Então vamos ficando por aqui, até mais em um próximo vídeo.